Hoje vou-vos falar sobre gorduras. E vocês estão a pensar, gorduras? Então, gorduras fazem mal. Nós não devemos comer gorduras. Errado. Nós devemos de comer gorduras. Agora, temos, como tudo, de saber escolher quais as melhores gorduras para o nosso dia a dia, para potencializar saúde e não a doença. Independentemente daquilo que a maior parte das pessoas pensa, o nosso corpo humano, para funcionar de forma eficiente a 100%, necessita de quantidades diárias de gordura. Agora, de quantidades limitadas e principalmente de boas gorduras. Portanto, um ponto muito importante para vocês é conhecer quais os tipos de gordura que nós temos no nosso mercado e aprender a fazer essas boas escolhas no dia a dia. E é isso que muitas vezes é difícil, não é? Ora, escrevam aí embaixo. Agora, para isso, precisam entender que há gorduras que fazem mal ao nosso organismo e há gorduras que até protegem o nosso coração. Então, quais são elas? E esse nós vamos ver um bocadinho à frente. Porquê? Porque, primeiro, nós temos, que eu estou sempre a dizer isto, que entender os rótulos, os ingredientes. E eu tenho muitas detox girls que fizeram o primeiro desafio detox, que uma delas disse: e eu, desta vez, investi 45 minutos do meu tempo só a ler rótulos. Isso é importante. E às vezes vocês podem dizer, mas eu não tenho esse tempo. Isso acontece uma, duas vezes. A partir daí, vocês vão começar a entrar de forma automática e a perceber o que podem escolher de forma mais rápida. Agora, é necessário que vocês entendam as palavras complexas que vêm lá impressos nos rótulos das embalagens. E é por isso que eu vou já aqui esclarecer os tipos de gordura que existem no mercado. Há dois grandes grupos de gorduras, as insaturadas e as saturadas, e também trans, que são aquelas que são modificadas a nível genético. Então, as gorduras insaturadas são as conhecidas por gorduras boas, enquanto que as saturadas e as trans são conhecidas por gorduras más, ruins, como vocês queiram chamar. Mas não é assim tão simples. Dentro das gorduras insaturadas há dois subgrupos, as monoinsaturadas e as poliinsaturadas. As poliinsaturadas vocês encontram principalmente nos peixes, como o salmão, a cavala, o arenque, as sardinhas, o atum, etc. Há ainda em vários óleos para cozinhar e também em alguns cremes vegetais à venda no mercado. Já as gorduras monoinsaturadas são encontradas, por exemplo, no azeite e em vários frutos secos, como as amêndoas, as castanhas do Pará, as avelãs e também num fruto excelente, que é o abacate. Quanto às gorduras ruins, portanto, às gorduras trans e às saturadas, elas sim são o nosso alerta para nós controlarmos a sua ingestão. Quando consumidas em excesso, só levam a problemas de saúde. Por exemplo, aumentam rapidamente o colesterol, estas gorduras são aquelas que se agarram às paredes dos nossos vasos e que contribuem, por exemplo, para surgirem episódios de arteriosclerose, episódios de infartos, miocárdio, etc, etc. Portanto, são estas que, quando nós verificamos no rótulo, têm que despertar o nosso sinal de alerta. E são estas que nós podemos consumir, sim, mas em menor quantidade. Aliás, eu até digo que nem sequer as devemos ingerir todos os dias. Até porque as gorduras saturadas são mais encontradas na origem animal. E em temperaturas ambientes, aqui é que está o grande problema, elas apresentam-se em estado sólido, o que vai ainda aumentar mais rapidamente o colesterol, por exemplo. Então, com esta informação, vocês já sabem que quando dão em rótulo em que logo dos primeiros ingredientes, por exemplo, do óleo, diz que é uma gordura saturada, esse óleo é para ser rejeitado. Não pode ser de forma alguma a vossa primeira escolha. Só se for para algo muito pontual e não para algo que vocês vão usar diariamente, semanalmente. Porque isso faz com que, basta que vocês utilizem 2 vezes por semana, que ao final do mês já ultrapassaram a quantidade de gordura saturada do nosso corpo para não causar lesão. Então, vamos ver quais são as melhores gorduras para o nosso corpo. E hoje vou-vos falar de 4. Vou começar por uma que hoje em dia toda a gente ouve falar, porque está na moda desde Portugal até à China,
e que ouvimos para isto, ouvimos para aquilo, ouvimos até porque ajuda a pele, ajuda o cabelo, etc, etc. Que é o óleo de coco. Quem já não ouviu falar no óleo de coco? Um dos primeiros truques que nós temos que fazer para saber escolher o óleo de coco é como o azeite. O óleo de coco é excelente se for extra virgem. Portanto, este óleo é extraído, como o nome indica, do coco e é essencialmente constituído por gorduras e em maior parte por gorduras saturadas. Mas atenção, nós podemos ter gorduras saturadas com um comprimento tipo um comboio gigantesco. Podemos ter gorduras saturadas, por exemplo, do tamanho de um Ferrari ou então de um Mini. E isto é muito importante, porque, por exemplo, as gorduras saturadas que existem no óleo de coco extra virgem são gorduras que nós chamamos de triglicéridos de cadeia média, ou seja, é aquele Ferrari que falei há pouco. O que é que isto significa para vocês? Se calhar nada, mas para o nosso corpo, imenso. Porque, como não são de cadeia longa, eles vão ser mais bem absorvidos pelo nosso corpo, principalmente no fígado, que é o grande órgão que metaboliza as gorduras do nosso corpo. Portanto, se ele vai ser mais rapidamente absorvido pelo nosso corpo, ele vai ser mais rapidamente convertido em energia. O que é que isso significa? Que não vai haver acumulação deste tipo de gordura nos nossos órgãos, nas nossas células, nos vossos vasos. Portanto, o óleo de coco para cozinhar é diferenciado em relação aos outros óleos de cozinha, porque ele contém uma composição única de ácidos gordos saturados, que se aproxima de 90% e, como eles são de cadeia média a curta, não causam dano às nossas células. Outro fator muito importante e que o torna especial é o seu alto teor de ácido láurico. O ácido láurico é responsável por cerca de 40% da composição do óleo de coco. E o que é que isto significa para nós? Imenso. É devido a esta presença de ácido láurico que o óleo de coco vai estar altamente resistente à oxidação em altas temperaturas. O que é que isso significa? Que não é modificado, que não liberta produtos tóxicos. Ou seja, é adequado, por exemplo, para preparar fritos. E não é preciso usar grande quantidade, contrariamente ao óleo, por exemplo, de amendoim ou de girassol, etc. O óleo de coco, claro, orgânico, não refinado, que não tenha sido hidrogenado, é a escolha mais saudável que vocês podem fazer para utilizar o óleo de coco na vossa cozinha. Fora outras dezenas de benefícios que ele tem, mas esta, em termos de gordura, é das principais para vocês. É uma excelente gordura para cozinharem. Se não gostam do sabor dele, há à venda no mercado óleo de coco sem sabor a coco. Podem perfeitamente experimentar. Então, qual é que será a segunda gordura saudável que nós podemos ingerir? Têm noção? E se eu vos disser que é a manteiga? Vocês estão a dizer, não, a Nela enlouqueceu. A manteiga? Então sempre ouvi dizer que a manteiga é altamente prejudicial ao meu organismo, que até devíamos era comer aquelas manteigas vegetais como a vencela, a planta, blá 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 blá. Errado. É preferível escolher uma boa gordura, uma boa manteiga limpa, como eu costumo dizer, do que, por exemplo, comprar essas gorduras, pseudogorduras vegetais. Então, a manteiga, embora seja vista por muitas pessoas como uma grande vilã, se consumida com moderação, pode e é muito benéfica ao nosso organismo, porque ela contém gorduras saudáveis. E o nosso organismo reconhece essas gorduras como sendo naturais e consegue metabolizá-las tal como faz com o óleo de coco. Agora, a manteiga é uma ótima opção para cozinhar, claro que é. Porquê? Porque não produz também produtos tóxicos durante o seu cozimento, só que não deve ser consumido em excesso. Além disso, altera imenso o paladar das refeições que vocês estão a fazer. Portanto, se quiserem recorrer a manteigas, por exemplo, a melhor a utilizar é a ghee. A ghee é um subproduto da manteiga e é uma manteiga purificada. Portanto, aguenta ainda mais temperaturas mais elevadas que a manteiga convencional e não prejudica tanto a vossa saúde. Mas também é para ser consumida de forma
moderada. Aliás, qualquer gordura, e para ser saudável para o nosso organismo, temos que moderar o seu consumo. Depois vamos para a terceira gordura. Portanto, a seguir a manteiga, o que é que vocês acham que deve vir aí? Vem uma das mais famosas no nosso país e somos muito ricos na sua produção, que é o azeite. E mais uma vez, tal como o óleo de coco, deve ser escolhido o azeite extra virgem. Claro, é mais caro, mas a relação benefício-preço é muito mais elevada entre a relação doença e o preço maior que vocês vão pagar por isso. Portanto, o azeite extra virgem, como todos nós sabemos, é uma gordura monoinsaturada. E, quando utilizada corretamente, contribui até para a diminuição do LDL. O LDL é aquilo que nós chamamos de mau colesterol. E vai promover o aumento do HDL, portanto, do bom colesterol. É o melhor tipo de gordura para ser usado em preparações quentes, principalmente na panela, não tanto no forno. Ou seja, ele suporta um aquecimento até 190 graus, 180, sem perder as suas capacidades, as suas propriedades. Quando ultrapassa esta temperatura, ele vai libertar produtos tóxicos, portanto, deve ser evitado em termos de, por exemplo, de assados. É excelente para um refogado, para umas cocções, o que vocês quiserem. Agora, comparado com o óleo de coco, por exemplo, é muito mais barato e o sabor é mais agradável. E, apesar de tudo, ele até pode ser utilizado para temperos a nível de refeições frias. Portanto, é uma mais-valia a utilização do azeite. Portanto, o azeite é menos resistente à oxidação da temperatura, por exemplo, quando separado com o óleo de coco extra virgem. Quando são aquecidos a temperaturas superiores a 180 graus, começam a sofrer transformações na sua composição química e acima de 200 aparece uma substância que é chamada de acroleína, que é um nome muito estranho e como é um nome muito estranho não é assim sequer tão amigo da nossa saúde. E não é mesmo, porque trata-se de uma substância que tem um risco elevado de causar cancro. Portanto, a utilizar o azeite seja da sua forma mais natural possível. Lá está, para um refogado rápido, para temperar saladas, etc. As formas, apesar de serem mais saudáveis, a extra virgem ou a virgem, são ainda mais sensíveis ao aquecimento. Portanto, evitar que seja ultrapassado os 180 graus, para nós conseguirmos então beneficiar de todas as propriedades da gordura que existe no azeite. Então vamos para a última. Esta última é uma excelente gordura e não é tão falada no nosso país, mas dentro em breve vai vir à moda também, que é o óleo de abacate. O óleo de abacate possui uma composição muito saudável ao azeite, só que tem uma presença maior de gorduras monoinsaturadas e é equilibrado com gorduras saturadas e poliinsaturadas, ou seja, é mais resistente ao calor, sendo assim uma ótima gordura para cozinhar. Para cozinhar o quê? Por exemplo, para cozinhar assados, para cozinhar também fritos, embora deve-se primorizar o óleo de coco, para fazer estofados, etc. E tem ainda uma vantagem. É muito interessante para a nossa saúde consumir o óleo de abacate antes da refeição, ingerir cerca de 15 minutos antes, com um género de shot. É muito benéfico. Portanto, estas são as 4 gorduras que eu vos aconselho a consumir. E há um extra hoje. Vou-vos falar de uma quinta gordura que é muito importante nas formas hoje em dia, porque também está muito nos mídias, tem gerado muita controvérsia, que é o óleo de palma. O óleo de palma possui pouquíssimos ácidos poliinsaturados e a sua essência é simplesmente gorduras saturadas, mas de forma natural. O que é que isso significa? Não vão ser reativas ao aquecimento e assim vão ser menos inflamatórias após cozinharmos. Quais são então as vantagens e desvantagens desta gordura que está a gerar tanta controvérsia?
Ele pode ser utilizado em preparações quentes sem prejudicar a nossa saúde. Só que, como é rico em gorduras saturadas, o uso diário deste óleo vai aumentar imenso o mau colesterol. Além disso, a grande polémica que anda à volta deste óleo é que ele está a promover o desflorestamento de áreas onde vivem imensos animais que correm risco de extinção. E é grande controvérsia que se criou à volta dele. Não é das gorduras mais favoráveis que eu mais vos aconselho, mas podem utilizar. Só que tenham atenção, utilizem apenas para cozimentos, nada mais. Com esta informação toda, já conseguem escolher a melhor gordura para utilizarem. Estão mais esclarecidas. Escrevam aí em baixo. Se ainda tiverem dúvidas, coloquem-nas que eu depois faço aqui uma live para responder em direto. Muito obrigada por terem assistido e espero que vos tenha ajudado imenso este vídeo.